Evangelho de João, capítulo 10. Olha, esse é o texto ao qual Deus separou para nós, ao qual nós meditamos nesse dia, para poder trazer para a igreja. Evangelho de João, capítulo 10. Assim que a maioria encontrar, vai dizendo amém. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Eu acho que já dá para ler, sim ou não? Não feche a sua Bíblia depois. Evangelho de João. Eu espero que você esteja disposto a desfrutar da palavra de Deus. Ok? Glória a Deus, porque assim fica mais fácil de compreender, e para quem fala também fica mais fácil até para falar. Amém? João capítulo 10, primeiro versículo, vamos ler. Você me ajuda? 1, 2, 3. Na verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Aleluia. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas, e das minhas sou conhecido. Amém, irmãos? Se assente sem fechar a Bíblia. Nós, nessa noite, fizemos uma leitura de 14 versículos, de textos aqui, irmãos, muito rico, porque em João capítulo 10 a gente tira muitas coisas. Aqui a gente vê Jesus dizendo quem ele é de fato. Em algumas teses, ele começa dizendo que ele é a porta, e ele também diz que ele é o bom pastor. Mas todo o evangelho de João, irmãos, Jesus ele tem esse dito, onde ele diz: eu sou o pão da vida. No evangelho de João, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E no mesmo evangelho de João, ao qual nós lemos, ele diz que ele é a porta das ovelhas, e ele também é o bom pastor. Em João capítulo 11, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 15, ele diz: eu sou a videira verdadeira. O que eu começo a pregar aqui, eu quero muito a sua atenção, para que nós possamos enaltecer a Jesus. Quando ele diz eu sou o que você precisa. Eu sou a porta. Quando ele diz aqui eu sou a porta, ele está dizendo assim, que para você ser ovelha do meu aprisco, você vai ter que chegar até a mim,
você vai ter que entrar nesse aprisco por mim, por essa porta. Porém, ele estava dizendo isso destinado a fariseus e a pessoas que não tinha como sumo pastor, nem como Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então tinha pessoas que diziam, que pensavam que eram ovelhas. Mas espera aí, ovelhas? Sim, ovelhas, mas não minhas, não ovelhas que vão para o céu. Porque se você não crê que eu sou o Filho de Deus, de modo alguma você é a ovelha do meu aprisco, porque para chegar lá, você vai ter que passar por mim. Eu sou a porta, aceita-me, vem até a mim e será minha ovelha. Então, quando ele está dizendo isso, obviamente ele está rebatendo algumas coisas. Nesse Evangelho de João capítulo 10, tem uma pérola aqui. Não é isso que eu vou pregar, mas a gente precisa só falar porque é um culto de ensino. Está até no versículo 10, que Jesus diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Olha só, de quem que Jesus está falando aqui, irmãos? De quem que é? Quem que é o ladrão que veio matar, roubar e destruir? Olha bem, nós sempre dizemos que é o inimigo, que é Satanás, sim ou não? Mas aqui Jesus estava dizendo, irmãos, no literal, de fariseus. Só que a personalidade de quem mata, rouba e destrói é a personalidade do cão. Sim ou não? Porque Jesus estava rebatendo algumas coisas, já a gente vai entrar nisso. Mas ele estava falando de fariseus e saduceus e escribas que não aceitavam a palavra de Deus. E ele começa a dizer que essas pessoas são comparadas, equiparadas a ladrão, porque o ladrão veio roubar, matar e a destruir. Porém, essa personalidade é do inimigo. Roubar o quê? A nossa fé, com coisas, irmãos, que acontecem na nossa vida. Porque o trabalho do diabo, não pense que é te matar fisicamente da noite para o dia. Porque se o diabo mata um crente, esse crente não morre, porque ele é destinado à eternidade. Então ele quer matar você no espiritual. Ele quer arrancar a tua fé. Ele quer trazer problemas para que você deixe de crer. E quando você deixa de crer, você não vai para o seu destino, que é a eternidade. Então qual que é o projeto dele? Primeiro, matar, roubar e destruir. Ele quer roubar a nossa fé, ele quer matar a nossa espiritualidade, e com isso ele nos destrói de tal maneira que nós erramos a estrutura do caminho que nos leva para o céu. Esse é o projeto do inimigo. No âmbito geral, como o inimigo está trabalhando, se ele não nos mata da noite para o dia? Pense, irmãos, como o inimigo tem agido na cultura. Você já parou para pensar? Como o inimigo tem destruído a cultura de países? Eu vou falar porque é um culto de ensino e não tem problema. Imagina a nossa cultura, irmãos. A cultura do Brasil. Se você pegar a Dutra, 200 quilômetros para lá, vai ter um lugar que é um rio lá na Aparecida, que alguém estava pescando, e ele joga uma rede, e ele pega uma pequena estatuazinha pequenininha, e depois ele joga a rede de novo, e ele pega alguns peixinhos, e naquele lugar, a 200 quilômetros de São Paulo, foi fundado um centro de idolatria gigantesco, que o Brasil inteiro corre para lá, e eles correm para lá por fé. Eles pegam a estrada, às vezes levam nas suas costas cruz. Tem muitos que vão andando, tem muitos que vão até de joelho alguns quilômetros. Irmãos, você vai dizer que esses homens, essas pessoas não têm fé? Tem fé, mas você já viu falar na fé, irmãos, no sacrifício de tolo? Porque uma cultura destruída, uma fé que não nos faz passar pela porta, uma fé que não nos faz e nem nos leva para Cristo. Como é que você vai retirar a fé dessa pessoa? De modo nenhum. Então qual que é o trabalho de Satanás? Roubar, matar, enganar e te desviar do caminho.
A pessoa vai para o inferno com fé. A pessoa vai queimar no fogo do inferno com fé. Por quê? Porque o inimigo trabalha na cultura. Veja bem, queridos, Israel perdeu seu status. Por quê? Porque partiu para a idolatria. Quando começou a ir para a idolatria, perdeu o reinado, perdeu o lugar no coração de Deus e teve que recomeçar, e até hoje não recomeçou. Então o inimigo, ele não trabalha para te matar fisicamente, ele quer desviar a sua fé, ele quer fazer você acreditar que tu crê, sem precisar de passar pela porta, sem precisar de passar por Cristo. Eu creio que o céu existe, eu creio que Deus existe, mas eu não preciso buscar a Cristo, eu não preciso me submeter a Cristo, eu não preciso aceitar a Cristo. Se você não aceitar a Cristo, não buscar a Cristo, não adorar a Cristo, você pode ser ovelha, mas não do aprisco dele. E se você não é uma ovelha do aprisco de Cristo, não tem lugar para você na eternidade, porque eu vim para te dar vida, e vida com abundância. Então são pérolas que está em João capítulo 10. Mas para a gente desenrolar aqui, irmãos, e entender melhor, por que Jesus estava falando dessas coisas? Porque no capítulo 10, ele vai falar de porta, pastor, ladrão, mercenário. Mas a quem que ele está dizendo? E também obviamente vai falar de ovelhas. Para que ele estava dizendo isso? Era uma discussão. Jesus estava contando uma parábola, Jesus estava rebatendo alguma coisa. O que Jesus estava rebatendo? O capítulo 9 vai dizer que um rapaz foi expulso da sinagoga porque foi curado no sábado. Quem é esse rapaz? O cego de nascença. Já viu essa história? João capítulo 9. Jesus chega em certo lugar, os discípulos que estavam com Jesus olham para o cego e faz aquela pergunta que a gente sempre faz às vezes: mestre, quem é que pecou para que esse rapaz seja assim? Foi ele ou foi os pais deles? Porque muitas vezes a gente diz isso: olha, está pagando um preço, né? O papai pecou, a mamãe pecou, agora está carregado, caiu tudo sobre os ombros desse camarada. Aí Jesus diz assim: olha, nem o pai pecou e nem ele, mas isso está acontecendo para que a obra de Deus seja revelada na vida dele, ou seja, para que a glória de Deus aconteça na vida dele. Tem coisas que acontecem na vida de alguém, também na tua, para que quando Jesus entra, a obra de Deus venha a ser feita através da sua vida, e todos olham para você e dizem: verdadeiramente, Deus fez a obra. Deus fez a obra na tua vida, irmãos? Alguém olha para você e diz: Deus fez a obra? Hã? Olhando por essa ótica, irmãos, você foi alguém muito ruim e deu muito trabalho, mas hoje alguém olha para você e se realmente houve mudança, eles estão dizendo: realmente Deus fez. Por quê? Porque era impossível esse camarada mudar. Era impossível essa mulher ser desse jeito. Somente Deus para fazer um negócio desse tamanho. Tudo aconteceu para você no passado por permissão, obviamente, para que todos hoje que te vê diferente diga: Deus verdadeiramente fez. Agora veja bem, o que Jesus faz para esse homem dentro da conversa? Jesus gospe no chão. Jesus faz um barro, um lodo. Eu não sei se com uma gusparada só dá para fazer barro, né? Mas ele gospe a ponto de fazer um lodo. Ele faz um lodo, ele pega aquele lodo e passa nos olhos do cego. Ele unta os olhos do cego. E quando ele unta os olhos do cego, ele diz: agora vai se lavar no tanque de Siló. E ele vai se lavar, e a Bíblia diz que ele volta enxergando. Olha que interessante. Quando ele volta enxergando, os detalhes de João capítulo 9, vai dizer que os vizinhos olharam para ele e disseram: puxa vida, esse aí não é o cego de nascença? Esse aí não era aquele que era cego, agora enxerga? Será que é ele mesmo? A Bíblia vai dizer que eles duvidaram que era ele.
Chegaram até ele e fizeram uma pergunta e ele responde: sou eu. Quem é que te curou? Eu não sei direito, mas o nome dele parece que é... Ô irmãos, só de falar o nome dele eu quero que você levante a mão e se quiser dar glória para ele, é com você. Quem é que te salvou? Quem é que te curou muitas vezes? Quem é que te trouxe para casa todas as vezes que você pensava lá no mundo? Foi Jesus. Quem é que te trouxe para a casa de Deus? Foi Jesus. O que eles fazem? Foi Jesus? O moço, o homem agora está enxergando. O que nós vamos fazer? Vamos levá-los para os fariseus. Está lá, irmãos, João capítulo 9, versículo 13. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. Olha só, 9:13. Leva ele para os fariseus. E aí tem um grande problema. Sabe qual que é o grande problema? Sábado. A cura aconteceu num dia. Então o menino chega perante os fariseus no dia de sábado, curado. Os fariseus examinam, é sábado. Então quem te curou primeiramente não veio da parte de Deus. Olha só, não pode ser, não foi algo divino que te curou. E tem mais, tu não foi curado, tu não era cego. Chama seus pais, chama os pais do menino ou do homem. O pai e a mãe chegam, os fariseus na sinagoga começam a indagar: o teu filho de verdade era cego? O pai e a mãe não respondem porque estava com medo. Por quê? Porque se respondesse que Jesus tinha curado, o pai e a mãe seriam expulsos da sinagoga. Sabe o que o pai e a mãe falou? Pergunta para ele, ele já tem idade. Jogou a bomba lá. Então chama ele de novo. Olha lá, capítulo 9, versículo 24. E chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Esse homem que é pecador, ele está falando de Jesus. Ele chama o cego que agora enxerga, e a primeira coisa que eles falam para esse cego: dá glória a Deus. Por quê? Porque sabemos que esse homem que te curou, ele é pecador. Por quê? Ele te curou no sábado. Aí a resposta foi essa, versículo 25 do capítulo 9. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, é que, havendo eu sido cego, agora eu... Uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu enxergo. Continua, versículo 26. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vou-lo disse, e não ouviste. Para que quereis tornar a ouvir? Quereis-vos porventura fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós porém somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, porém este não sabemos de onde ele é. Eles estavam falando de Jesus. Versículo 30, ao homem. O homem respondeu e disse-lhe: nisto pois está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus, e faz a sua vontade, esse ouve. Desde todos os séculos nunca se ouve que alguém abrisse os olhos a um que nasceu cego. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam-lhe eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós, e expulsaram-no. Você vai entender por que Jesus, ele vai falar de ovelha e pastor no capítulo 10. Veja bem, temos um homem curado no sábado, que pertencia à sinagoga, que era um cego de nascença, que também praticava a Torá, que andava na lei, foi expulso da sinagoga porque teve um encontro com Cristo. Ok?
Agora, a partir do versículo 35 do capítulo 9, Jesus ouve que o tinham expulsado, e encontrando-o lhe disse: crês tu no Filho de Deus? Jesus encontra esse homem, irmãos. Agora ele está enxergando, e a pergunta de Jesus é: crês tu no Filho? Olha o que ele responde. Ele respondeu e disse: quem é ele? Senhor, para que nele creia. Aí Jesus responde: é o que está falando contigo. Olha lá, ó. E Jesus lhe diz: tu já tem visto, e é aquele que fala. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Aleluia, e o adorou. Aleluia, e o adorou. Aleluia, e o adorou. Aleluia. Agora, ó, aí Jesus diz assim, ó: eu vim para os que vê não veja, e para os que não vê enxergue. Aí tinha alguns ali, ó, vê bem o que Jesus disse. Eu vou repetir para você entender, porque eu estou falando com as minhas palavras. Ele estava adorando Jesus, os fariseus estavam ali, todo mundo olhando. Aí Jesus enche o peito e diz: eu vim para os que enxerga não percebam, não veja, e para os que são cegos enxerga. Aí tinha uns ali que falaram assim, ó, enxergando: nós também somos cegos, nos cura. Aí Jesus responde: se vocês fossem cegos, não teriam pecado. Por quê? Porque não estão acreditando em mim. Vocês enxergam, vocês estão vendo, vocês estão ouvindo a minha pregação, vocês me esperavam e eu cheguei. Estão me vendo e não estão me recebendo. O cego me recebeu. Então, se vocês fossem cegos, não teriam pecado, porque vocês enxergam, o pecado permanecerá em vós. Qual que é o embate aqui, irmãos? Aí Jesus continua falando. Vê bem, alguém foi expulso da sinagoga? Esses homens que trabalhavam na sinagoga, saduceus, fariseus, alguns herodianos, pensavam que eram puritanos, e eles achavam-se que eram pastores, porque quem guiava aquele povo eram os pastores, guias. Jesus cansou de dizer em outros textos: guia cego. Pode um cego guiar outro? Então eles guiavam como pastor. Tanto é que Jesus, na sua parábola, em João capítulo 10, ele não diz que ele é o pastor, ele diz que ele é o bom. Jesus está fazendo um paralelo do pastoreio dele com o pastoreio dos fariseus, com o pastoreio dos saduceus, com o pastoreio daqueles herodianos, daquele povo que ensinava na sinagoga. Eles são pastores? Jesus diz: não são, são ladrões, são mercenários, porque são lobos. Porque o pastor que é pastor, ele dá a vida pelas suas. Eles não, eles te colocaram para. Esse é o contexto de João capítulo 10. Aí você diz: pastor, e quais são as aplicações? Aqui nós estamos num embate de ensinamentos verdadeiros, falsos ensinamentos, e de ovelhas verdadeiras e de ovelhas falsas. Quem é a ovelha? Quem ouve o sumo pastor. Quem é pastor? Aquele que ama as ovelhas e dá a vida por elas, não joga elas para fora, e nem traz para elas ensinamentos que não são pautados na palavra. Então, vamos lá para alguns ensinos. Primeiro, a gente pode fazer um paralelo. Por quê? Porque aqui o que está sendo tratado é verdadeiro ou falso. Aqueles pastores, os fariseus, quando viu a cura, veio de glorificar a Deus, não glorificaram a Deus e não aderiram a Jesus a cura, preferiu expulsar uma ovelha que estava naquele rebanho. Tu é pecador, expulsa ele da sinagoga. Aí Jesus vem e diz assim, ó, capítulo 10, versículo 1, antes da gente trazer as aplicações: na verdade vos digo, que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Ele está dizendo também para aqueles homens que são falsos pastores, para que eles entrem pela porta, porque se eles não entrar pela porta, eles são falsos condutores.
o sarrafo estava alto, e ele estava falando com os fariseus. Agora, as aplicações interessantes é, primeiro, quem é ovelha? Se você analisar o texto, quem é ovelha? Jesus diz quem é ovelha. Vamos lá, irmãos? João 10, 14. Quem pode ler? Me ajuda. João 10, 14. Quem é a ovelha? Eu sou o bom pastor e conheço as minhas, e das minhas ovelhas sou. Mais um versículo para a gente definir quem é a ovelha. Capítulo 10, versículo 27. As minhas ouvem a minha e elas me. Diga comigo assim: ovelha, ouve, conhece e segue. De novo, ovelha, ouve, conhece e segue. Agora, preste atenção. Jesus, ele estava combatendo falsos. Qual que é o medo de hoje? É que nós podemos pensar que estamos indo, porque somente cremos, ou pensamos que acreditamos. Mas se nós não estamos ouvindo, se não o conhecemos, e se não estamos o seguindo, é porque de fato nunca ouvimos ou deixamos de ouvir a voz dele. Então o sintoma pode ser que está pegando a gente. Por isso a palavra de Deus foi colocada no meu coração nesse texto, para que a gente venha ficar esperto. É culto de ensino, porque o dia que eu parar de ouvir, o dia que eu parar de seguir, o dia que eu parar de conhecê-lo, pode ser que eu não estou mais ouvindo, pode ser que eu estou sem intimidade, estou longe dele. Então se eu estou longe, ele diz, as minhas ovelhas me conhecem. Agora, em qual caráter a gente pode colocar isso? Preste atenção. Elas ouvem o pastor, a ovelha ouve o... Irmãos, presta atenção, não é de mim que eu estou falando. Eu estou falando do pastor, bom pastor, do pastor, nosso Senhor e Salvador. Então a ovelha ouve o... Isso está na escala de obedecer. Irmãos, não tem como obedecer sem ouvir. João 14, 23, dá um tombinho na sua Bíblia. E Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha, e meu Pai também o amará. Irmãos, se eu não estou obedecendo, se eu não estou guardando a palavra, eu não estou ouvindo, então eu também não sou ovelha do aprisco do Senhor. Você quer me ajudar? Diga para alguém assim: toma cuidado. Irmãos, é verdade, irmãos. No culto de ensino a gente precisa sair daqui ligado, porque se está me faltando conexão, eu vou ter que me esforçar para ter conexão. Velho Testamento, caminhada é para Canaã. Novo Testamento, caminhada é para a eternidade com Deus. Velho Testamento tinha dificuldade, esforços, desertos para atravessar e coisas difíceis. Novo Testamento, irmãos, a caminhada é para a eternidade do mesmo jeito. Quem desconectar com a nuvem no passado, perdia a visão. Quem desconectava com a nuvem, quando Deus levantava aquela nuvem, a nuvem andava, o povo andava. Quem desconectar com a eternidade, também não pode entrar na eternidade. Me ajuda mais uma vez. Para entrar no céu, tem que obedecer. E para você obedecer, você precisa ouvir. Por quê? Porque Jesus disse isso, irmãos. Sabe esse negócio de céu de bronze? Eu não estou ouvindo a voz de Deus, eu não estou ouvindo a voz do Senhor. A voz do Senhor é ouvida quando você o obedece. Quando você está obedecendo, eu estou ouvindo a voz de Deus. Irmão, por que você anda direito desse jeito? Porque eu ouvi a voz. Por que você renuncia tanto? Porque eu ouvi a voz. Por que você deixou o pecado? Porque você ouviu a voz. Não tem resposta maior do que para um cristão do que andar na obediência. Quem anda na obediência é porque ouviu a voz.
Então Jesus diz: quem é a ovelha, ele conhece o pastor. Pastor, mas aí eu nunca vi. Irmãos, esse ato de conhecer é só pela se você deixar de amar, se você deixar de buscar conhecimento, se você deixar de entrar pelo caminho de conhecê-lo, porque o povo errou e pecou por falta de conhecimento. Então, como conhecer esse pastor? Como ser ovelha desse aprisco? Todos os dias, irmãos, andar buscando conhecimento, porque quanto mais você busca conhecimento, mais ele se revela para você na palavra. Jesus ainda diz e enfatiza que as minhas ovelhas, elas me seguem. Isso está ligado à renúncia, irmãos. Irmãos, não tem como, vê bem, não tem como seguir a Cristo sem renunciar a alguma coisa, irmãos. Irmão, renunciar é carregar a cruz, renunciar é pedir perdão, renunciar é não falar coisas que você falava, renunciar é muitas vezes lutar com você mesmo, é você carregar a sua cruz. Eu não queria, mas eu vou ter que fazer. Você não vai criar a sua Bíblia, você não vai criar o seu caminho, você não vai fazer do seu jeito. Por que você está fazendo assim? Porque está todo mundo fazendo? Não, eu estou fazendo assim porque está escrito, eu preciso fazer. Aí vem o povo de hoje, a igreja de hoje, dizendo: não precisa fazer isso, não precisa cultuar, a igreja pode ser de qualquer jeito, pode. Irmãos, não é ovelha do rebanho de Jesus. Esquece, o sarrafo com ele de fato é alto. Se não tiver renúncia, você não é ovelha de Jesus. Olha só, ah, pastor, mas eu pensei que ia ser gostosinho e tal, ia chegar, ia ficar, tudo mudava, não ia ter incômodo, não ia ter cobrança, eu não ia me cobrar, ninguém ia me cobrar, o Espírito Santo ia me deixar à vontade. Quando eu quiser parar, eu paro. Quando eu precisar parar de falar, eu falo. Precisar parar de ver, eu vejo. E o Espírito Santo não liga. Irmãos, o Espírito Santo te incomoda. Me ajuda, diga para alguém: tem que ter renúncia, senão tu não é ovelha. Irmãos, é assim mesmo, quarta-feira tem que dar aquela pesada. Se não tiver renúncia, irmãos, eu não sou ovelha. Tem dia que é difícil, tem dia que não é gostoso, tem dia que não dá, mas eu faço porque eu preciso renunciar, que eu sou ovelha do sumo pastor, Jesus Cristo de Nazaré. Tenho que me calar, tenho que abraçar, tenho que amar, tenho que rejeitar coisas, tenho que passar por cima de muita situação que eu não gostaria, tenho que estender a mão, tenho que falar que amo e tenho que amar de fato, porque o sarrafo com ele é alto. Ah, mas eu falo que amo e não amo. Irmãos, não dá para ser falso, ele te conhece por dentro. Agora presta atenção, Jesus é que disse isso: quem é ovelha, ouve, conhece e segue. Agora, isso implica em confiar de tal modo, ouve, conhece e segue. Sou uma ovelha, irmãos. Eu nem falei da característica de uma ovelha, porque senão poderia dar muito tempo. Mas uma ovelha, irmãos, ela é simples, humilde, ela precisa de ajuda para tudo. Então ela ouve, ela segue e ela conhece o pastor. Irmãos, no literal, quem já viu em DVDs aí ou em vídeos no YouTube, o pastor chega, irmãos, ele bate 2 vezes o pé, a ovelha conhece ele. O pastor chega e dá o subiu dele, a ovelha tudo vem para ele. O pastor chega, ele dá o grito pessoal dele: ei, oh, ei, ei, ei. Todas as ovelhas vêm enfileiradinhas. É o meu pastor, é ele, é ele. E aí o que acontece, irmãos? Eu
ouço, eu conheço e eu sigo. Então isso implica em mim como ovelha confiar no pastor. Se eu sou ovelha, isso implica totalmente em confiar. E aí, irmãos, é por isso que está escrito o Salmo 23. É uma ovelha escrevendo que o Senhor é o nosso pastor. Que mais? O Senhor é o meu pastor e nada guiar-me faz em pastos. Que mais? Me ajuda aí. Guia-me pelas veredas da justiça. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerias mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e teu cajado A ovelha confia. Irmãos, o pastor ainda continua no trono, continua no comando, o pastor continua dando as rédeas, o pastor continua cuidando, tratando, alimentando e abençoando. Como é que chama esse pastor? Levanta a mão e glorifica ele. Agora, irmãos, obviamente a gente sabe quem é a ovelha, e nós também entendemos e sabemos quem é o sumo pastor. Quem é o sumo pastor? O que ele faz para a ovelha? Na narrativa vai dizer que ele dá a vida pelas suas ovelhas. Em Marcos 10:45, Jesus declara: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida por resgate. Eu amo de tal maneira que eu vim para dar a minha. Esse é o pastor que você tem. Quais são as qualidades, irmãos? O que ele veio? Quem é esse bom pastor? Ele protege as suas ovelhas, e está isso escrito no versículo 12. O que mais que ele faz? Ele alimenta as suas ovelhas, isso está no versículo 9. Agora vamos entender alguma coisa aqui. Ele dá a vida, ele protege e ele alimenta. Irmão, traz isso para nós. Ele deu a vida, ele protege. Agora, irmãos, quando diz ele deu a vida, obviamente ele morreu por nós naquela cruz. A ovelha que era para ir para aquela cruz é você, mas ele morreu no teu? Agora, na questão da proteção, quando você pega o Salmo 121, a partir do versículo 5, vai dizer lá: o Senhor é que te guarda, o Senhor é a sombra à tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua. O Senhor te guardará, e Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Ele protegia, Ele continua protegendo. Ele protegia, Ele continua protegendo. Ele é o sumo pastor. Não tem, irmãos, quando está no Salmo 23, que ele nos leva a pasto verdejantes, é Ele que alimenta a ovelha, sim ou não? Aí traz isso para nós, quando Jesus diz em Mateus capítulo 4, versículo 4, que não é só de pão que viverá, mas de toda a palavra que sai da boca. Ele continua te alimentando, Ele continua te alimentando, porque o verbo se fez carne, Ele continua te alimentando. Agora, queridos, para nós finalizarmos, o que é necessário para ser ovelha de Jesus? Entrar pela porta. Eu só trouxe o contexto. Entrar pela porta. Porque quem não entra pela porta, ele diz, é ladrão e salteador. Quer chegar no céu? Eu sou a porta. Quer conhecer o Pai? Vem a mim. Tem que passar por aqui. Tem que passar por Cristo. E Jesus estava dizendo isso para os fariseus, irmãos, veja bem. Eles achavam que já estavam salvos porque guardava, entre aspas, a lei. Eles achavam que a eternidade já era para eles, porque eles pensavam que guardava a lei. Como assim? Quer ir para lá? Aqui estou. Quer chegar no céu? Está vendo a porta aqui? Quer ir para a eternidade? Vem por mim, porque eu sou a porta. Quem passar por essa porta, entrará, sairá e achará pastagem.
Jesus, irmãos, ainda é tudo que a gente precisa, irmãos. Por favor, você que pode, levanta a tua mão, dá um pouquinho de glória para Ele. Tudo que nós precisamos é de Jesus. Somos uma igreja cristocêntrica. Presta atenção. Tem que entrar pela porta, sim ou não? Ele diz isso, irmãos. Agora, na vida espiritual, uma porta pode representar uma escolha. Sim ou não? Você pode entrar numa porta boa e numa porta? Sim ou não? Ela representa uma escolha, como certo ou errado, céu ou inferno, Jesus ou o diabo. Vou voltar com uma pergunta aqui. O que é necessário para ser ovelha de Jesus? Jesus disse que tem que entrar. Que porta? Por isso eu disse, olha o paralelo. Vamos lá para o paralelo. Todos creem em Jesus. Ok? Mas o que é necessário para ser ovelha dele? Ele diz, tem que entrar pela... Então vamos ver que tipo de porta é essa. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Porque tem muita gente crendo. Mas, que porta é essa? Entrai pela porta... Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Queridos, ovelhas benditas de Jesus, a confirmação que eu sou ovelha, a confirmação que eu estou no caminho certo, a confirmação que eu tenho Cristo, que eu ouço, e que realmente eu estou caminhando, que eu passei pela porta e estou passando todo dia, é que o negócio é estreito. Pastor, o último dia que eu orei foi sexta-feira passada. Pastor, o último dia que eu peguei na Bíblia, eu já nem sei quanto foi. Sabe, a última vez que eu fiz um jejum, acho que foi um jejum lá de sábado, não sei aonde. Percebe que a porta é estreita? Percebe que a gente tem que dar bom testemunho? Percebe que a gente é o sal da terra, a luz do mundo? Percebe que o crente, irmãos, não dá, irmãos. A pastora até falou esses dias, irmãos, até para colocar o lixo no portão da rua. Você está dentro de casa. Na sua casa você fica de bermuda. Na sua casa você está lá, vão ter. Você vai na calçada receber o cara que veio trazer o gás. Você vai ter que colocar uma calça. Você vai ter que colocar uma roupa decente. Por quê? Porque tem alguém pastor, mas isso aí não é pecado. Irmãos, não é pecado, você está à vontade. Mas tem alguém te olhando, irmãos, e está dizendo assim, peraí, a luz desse jeito? O sarrafo é muito alto para a gente, irmãos. Está todo mundo falando no serviço de Big Brother. Aí vai você bobão, vai você bobona falar o nome de um personagem daquele lixo. Aí alguém fala, você não é crente? Você caiu na pegadinha. Está todo mundo falando de novela. E a pessoa diz assim, você sabe que é o nome daquele ator mesmo? O galã da novela das 8? Você lembra o nome? Aquele barbudinho, aquele não sei o que lá. Aí ninguém sabe. Aí vai o crente. Aí o crente fala. Sabe o que acontece? O sarrafo é muito alto para nós. A porta para você é mais estreita. Lá todo mundo briga, todo mundo é contendeiro, todo mundo é faca nos dentes. Você tem que ser calmo, pacífico, tranquilo e cheio de paz. A porta é estreitinha, irmãos. Por quê? Porque eu estou me examinando. A Bíblia diz, examina o homem e assim.
Será que eu sou ovelha? Quem é que pode analisar a minha vida melhor do que a minha consciência, dizendo: eu sou, eu não estou, eu vou, eu não vou, eu estou bem, eu não estou bem. Ovelha, você sabe de quem você é. Diga para alguém: a porta é estreita. Deixa eu finalizar aqui, senão fica mais estreito para você ainda. E não sou eu que vou estreitar mais essa porta. Como saber se eu sou ovelha? Presta atenção, eu finalizo aqui. Abre bem seus olhos e fica atento com o seu ouvido. Como saber se eu sou ovelha? Estou me esforçando para cumprir os mandamentos de Cristo. Estou me esforçando para cumprir o mandamento. Não sou perfeito, por isso que eu preciso do sumo, mas eu tenho convicção que eu estou me esforçando. Tem convicção? É com você. É com você que vai ouvir depois. Segundo, estou renunciando às minhas práticas antigas para viver a vida com Cristo. Filmes, séries, cinemas, pornografias, namoros, fornicação, prostituição, para viver a vida com? Se não, eu não sou ovelha. Irmãos, pode ter uma igreja de 10 mil pessoas, 50 mil pessoas, todo mundo com a mão levantada, o fogo aparentemente descendo, mas talvez no banheiro dessas igrejas teve troca de beijinhos, troca de papelzinhos, depois do culto. Não é ovelha. A porta é estreita, ovelha. Tem muita coisa acontecendo, irmãos. As pessoas começam a namorar, dormem como se fosse casado. As pessoas ficam com raiva, falam como se fosse do mundo. Falta partir para a agressão, envergonhando o evangelho. Você quer falar para alguém? Se for você, se converte, por favor. Deus está falando contigo. Não adianta torcer o nariz, ficar bravo. Irmãos, sabe o que é isso aqui? É amor, é culto de ensino. Você veio para aprender. Sabe o que está acontecendo aqui? Olhe para mim. Sabe o que está acontecendo aqui? O cajado do sumo pastor está indo lá longe, assim, ó. Ei, vem. Estou te pegando aí, ó. Vem. Eu morri por você, eu não te quero desse jeito. Aquela cruz foi pesada demais para você andar de qualquer jeito. Está entendendo? É ovelha? Então você precisa estar se santificando. Diga para alguém: se separa desse mundo. Tem tanta coisa para falar aqui. É ovelha. Está vivendo uma vida de fé e dedicação a Jesus. Tem fé, irmãos? Está esperando ainda? Acredita em cura ainda? Acredita que ele está ali? O lugar já foi preparado. Em qualquer momento, irmãos, haverá o arrebatamento. Algumas pessoas, eu vi um pastor pregando, ele pegou essa semana, um pastor até que eu gosto. Ele diz assim: todo olho o verá, a trombeta soará e todo olho o verá. Não, pastor, não faz isso. Não vai dar para ver, vai ser arrebatar. Piscar de, você não vai nem ouvir, vai ser tirados, como se fosse um piscar de olhos. Alguém vai dizer: cadê o pastor, cadê a pastora? Por que a igreja está fechada ainda? Não vai ter barulho nessa volta, vai ser arrebatar. É ovelha? Está buscando uma relação de amizade sincera com Deus? Sim ou não? Se você está buscando essa relação de amizade sincera com Deus, olhe para cá. Eu vou finalizar aqui, tá bom? Não tenha medo de pedir perdão todo dia. Você não é perfeito, ovelha. Por isso que tem um cajado em cima de você, te pegando. E saiba que com esse cajado, quando ele te pega assim, tá bom.
Mas quando ele te traz, porque você é muito fugitiva e muito fuxão, ele te traz assim, ele vira o cajado depois e dá na perna, pá, quebra. Ele quebra para não fugir. Não é profético, mas você já entendeu. Você acha que está ruim? Aqui, escorrega para tu ver o cajado indo lá, trazendo, virando, tá! Se aguentar. Quero apanhar não. Eu quero que essas palavras venham para nós, irmãos, nos cultos de ensino. Sabe por quê? Isso faz a gente refletir se eu estou ou não estou. Porque coisa ruim, irmãos, é fazer alguém pensar que está indo. A pior coisa que tem, irmãos, é uma meia verdade. Porque uma meia verdade faz a pessoa acreditar que está bem. Por isso que é difícil você convencer um idólatra de vir para a igreja. É mais fácil você pegar lá uma prostituta, um noia, alguém que está lá no lixo, no limbo, do que alguém que é idólatra. Porque o idólatra está dentro de uma meia verdade. Ele não faz mal, ele compra e paga. Ele não quer o mal de ninguém. Ele só se ajoelha lá e dá honra àquela... Amém, ok? Então eu só faço o bem. E eles dizem, ainda sou melhor do que você. Aí você pega lá uma proste, ou alguém que está nesse nível, ele fala, eu preciso mesmo. A única pessoa que pode me tirar dessa situação é Jesus. Por isso que Jesus, ele diz que as prostitutas, as meretrizes, os herodianos entrarão na frente de muita gente no reino de meu Pai. Você é a ovelha, não tenha medo de se converter todo dia. Pega na mão do teu irmão, ele vai ficar mais tranquilo. E pode levantar ele. Olhe para cá. Se você está dentro de tudo isso, continue, tá bom? Amém? Mas se você estiver fora disso, vem para o aprisco. Vem para o aprisco. Vem para Cristo. Quem não vem para Cristo, não entra pela porta. E quem não entra pela porta, não tem como dizer, eu sou uma pessoa tão boa. Eu falava isso para minha mãe quando eu era adolescente, jovem. Eu sou bom, mãe. Eu não quero mal de ninguém, todo mundo gosta de mim. Se o céu existe, eu vou para lá. É ou não é? Minha mãe, não, filho. O céu só tem um jeito de entrar, por intermédio de Jesus. Ah, mas aí eu vou ter que aceitar Jesus e ir para a igreja. É, meu filho, é assim que funciona. Quer ir para o céu? Entra pela porta. Jesus é a porta, caminho, verdade e vida. Amém? Quero pedir para você colocar a mão no teu coração. Nós vamos pôr a mão no teu coração. Eu não vou fazer apelo para você vir na frente. Hoje é culto de ensino. Hoje é para todo mundo. Hoje o cajado é para nós. Diga comigo assim: eu entrego a minha vida para Jesus. Senhor, me ajuda a te servir melhor. Eu quero te honrar. Eu quero ser uma ovelha do seu aprisco. Eu quero dar frutos dignos da tua colheita. Pode me usar, Senhor, e me perdoa, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Deus te abençoe.